Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Nós paramos nesse ponto aqui da aula de nutrição animal, ok? Vou tirar meu vídeo aqui, deixar só o áudio e vamos continuar, belezinha? Vamos lá. Então, nós paramos falando de alguns conceitos importantes, né? Então, vamos começar com alimento. Então, alimento é uma substância que é consumida por um indivíduo é capaz de contribuir para assegurar o ciclo regular de sua vida e a sobrevivência da espécie a qual pertence. Beleza. Então, quer dizer o quê? Que alimento é uma substância que o animal vai consumir e vai ajudar a mantê-lo vivo e ajudá-lo a reproduzir, perpetuar a espécie. E nutriente é o componente do alimento representado por uma entidade química que entra no metabolismo celular e concorre para a manutenção da sua vida. Ou seja, para ele ficar vivo, cada célula do corpo animal tem que ser nutrida. E ela é nutrida por elementos químicos que a gente chama de nutriente. Estuda isso lá em bioquímica. Depois nós vamos ver melhor isso mais à frente no curso. As principais nutrientes são esses que vocês podem ver aqui do lado. Ó. Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. Então, as células precisam de tudo isso aqui todo dia. Então, é isso, esses que são entidades químicas que vão chegar lá dentro da célula para manter essa célula viva e, consequentemente, manter o animal vivo. Então, agora a gente já sabe o que é um alimento, o que é um nutriente. Então, sabendo que é um alimento, a gente tem que saber o que é uma ração. Ração é a quantidade total de alimento fornecido e consumido por um animal num período de 24 horas. Aqui eu deixei algumas fotos, ó, ração peletizada, milho, outros ingredientes aqui, milheto, sorgo triturados, né? Então, se o animal comer só milho o dia todo, num período de 24 horas, a ração dele é só milho. Se o animal comer só capim o dia todo, a ração dele vai ser um único alimento, só capim. E se o animal come capim e ainda come milho, não é isso? No período de 24 horas, mais sal mineral, o que é a ração dele? A ração dele vai ser essa mistura de capim mais milho mais sal mineral. Então, quando o animal está lá no pasto, está consumindo só capim e sal mineral, o que é a ração dele? É capim mais sal mineral. Quando o animal está aqui no confinamento, igual mostra essa outra foto, deixa eu mostrar aqui o marcador. Aqui de vermelho. Então, essa foto aqui embaixo, né, está mostrando o animal consumindo uma ração no coxo. O que é essa ração aqui? É uma mistura de vários alimentos. Então, vai misturar milho, soja, aqui parece que tem bagaço de cana, né, mais minerais, tudo junto aí vai formar essa ração. Se o animal, isso aqui é ração, tá? E se o animal estiver no pasto comendo, solto no pasto comendo só o capim, então isso aqui também é ração, porque ele passou o dia consumindo, tá aqui, ó, que ele come em 24 horas. Tudo que ele come 24 horas é ração, só que normalmente a gente fala ração, aquela que vem pronta, né, para colocar no coxo. Também é ração, mas não só isso é ração. Ok? E nós vimos, então, o que é ração? Tudo aquilo que o animal come no período de 24 horas. É ração. Normalmente é composto por uma mistura de alimentos, né? Quantidade total de alimentos. O que é uma mistura? Pode ser capim, mais ureia, mais sal mineral, mais um pouco de milho e soja triturado, colocado ali no coxo, tudo a função dele. Aí a gente está falando assim de forma separada. Uma hora ele come capim, outra hora ele come outra parte da ração lá no coxo, né? Ou pode ser a ração completa aqui, ó, misturado silagem, mais milho, soja, milheto, trigo, minerais, ureia, tudo, né? Ração completa. Tudo isso é ração. Aí tem outro conceito aqui, ó, ração balanceada. O que é uma ração balanceada? É que faz um balanço. Balanço é esse. É uma mistura de alimentos, ó, igual ao outro. Quantidade total de alimentos. Até aqui igual. Convenientemente equilibrada para fornecer todos os nutrientes exigidos pelos animais. O que eu vou balancear? De acordo com o animal que eu estou querendo alimentar. Aqui, nessa figura, é um bovino, um ruminante. Se fosse um suíno, tinha que ser outra ração, porque essa ração aqui não seria adequada para ele. Então, não está balanceada para aquela espécie. Então, o que é uma ração balanceada? Quando eu vejo qual é a espécie que eu vou produzir e alimentar, qual categoria e descubro o que ele precisa, né? O que ele precisa de quantidade de nutrientes, ó.
de mais desse, menos desse, um pouco mais desse, mais daquele, menos do outro. Então, eu vou equilibrar, ou seja, convenientemente equilibrada para fornecer todos os nutrientes exigidos pelos animais. Então, vamos supor que esse animal aqui precisa de uma ração com 12% de proteína, né? Depois eu vou falar mais disso. Proteína. Ah, ficou difícil. Precisa de 12% de proteína. Aí eu faço minha mistura toda lá e aí minha ração tem 10%. Então ela não vai estar uma ração balanceada corretamente. Ela está balanceada, tá, mas não está balanceada corretamente para esse animal. Essa ração ela precisa, sei lá, de 80% de energia. Então eu vou ter que colocar também essa quantidade de energia aqui para equilibrar, ou seja, atender a demanda do animal. Não é isso? Se não atendeu a demanda do animal, a ração não está equilibrada de forma correta. Você até tentou equilibrar, mas não está, né? Não está balanceada de forma correta. Então, qual a diferença da ração com uma ração balanceada? A ração é tudo que o animal vai consumir em 24 horas, em um dia. E ração balanceada é uma ração que foi planejada para ter todos os nutrientes que o animal precisa, nem mais nem menos. Então, você precisa de 12% de proteína, então essa ração tem 12% de proteína. Então, se ele comer a quantidade esperada, ele vai comer 12% de proteína. Essa ração tem, por exemplo, só 10% de fibra, então ele tem que ser só 10% de fibra. Tem que ter 1% de cálcio, então vai ter só 1% de cálcio. Tem que ter 2% de fósforo, então ela vai ter 2% de fósforo. Então, eu vou equilibrar, ver quanto tem desses nutrientes dentro dos alimentos e equilibrar para ter certinha a quantidade que o animal precisa. Que animal é esse? Depende do animal que eu vou fazer a ração. Se for um bovino adulto, ele vai ter uma necessidade, né? Se for um bovino jovem, por exemplo, um bezerro, já vai ser outra necessidade. Então, já vai ser outro tipo de ração. Tem que ser outro balanceamento. Né? Por isso que a gente faz uma ração para cada espécie, cada categoria, né? Cada nível de produção. Se for vaca leiteira, é outro tipo de demanda. Então, vai ser outro balanceamento. Por isso, nós vimos lá no começo o que influencia, né? O consumo de ração. E aí nós falamos de ração e ração balanceada, outro conceito bem parecido aí é a dieta. Né? Tem. O que é ração? A gente já sabe que é ração e ração balanceada. Agora vamos saber o que é dieta. Como vocês podem ver, dieta, ela indica os componentes de uma ração, ou seja, o ingrediente alimentício, o mistura de ingredientes incluindo a água, a qual é ingerida pelos animais. Isso aqui é um conceito que eu peguei de um livro aí da internet, mas tem vários outros conceitos. Mas, de modo geral, dieta é isso. A dieta, eu costumo falar que a dieta ela tem que responder 3 perguntas. É o que você vai comer, tá vendo aqui o cachorrinho ó, pensando. Então, ele tá pensando o que eu vou comer. Batata, abacate, cebola, carambola, uvas, chocolate, né? Cereais. Se ele comer tudo isso, esses aqui são o que, ó, componentes da ração dele. Então a dieta vai me indicar os componentes da ração. Ou seja, na ração não é tudo que ele come 24 horas, mas o que vai entrar nessa ração? A ração balanceada, a gente sabe que ela tem que ter os nutrientes na quantidade certa. Mas os nutrientes vêm de determinado alimento. Quais alimentos eu vou usar para fornecer aqueles nutrientes? Então, isso é a minha dieta. Um bovino, por exemplo, a ração dele quando ele está no pasto, a dieta dele quando ele está no pasto é o quê? Capim mais sal mineral. É o que o povo dá por aí. Então, qual é a dieta dele? Capim mais sal mineral. Essa ração, essa dieta proporciona uma ração balanceada para ele? Depende, né? Porque das águas até que atende o mínimo, né? Mas não é certinho. Na época da seca não atende nenhum mínimo. Então, ó, o ingrediente alimentício, nós vemos aqui que alimento é que está usando, né? Então, é o quê? A outra é como que eu vou fornecer esse alimento. Mistura de ingredientes, incluindo a água, a qual é ingerida pelos animais. Aqui não fala nesse conceito, né? Perdão. Mas um conceito importante de dieta é como eu vou fornecer
essa alimentação para o animal. Por exemplo, desse cachorrinho. Isso aqui é a dieta dele, mas eu vou fornecer tudo junto, vou colocar aqui os cereais junto com a batata, cebola, abacate, uva, carambola e chocolate, eu triturar. Ou esse chocolate aqui é só um tirar-gostozinho que vai fazer parte da dieta dele, mas é depois da alimentação principal. Será que esse abacate aqui é para eu dar separado no horário do lanche, junto com a uva e a carambola e os outros eu uso para fornecer a ração? De ser humano, quando você vai num jantar, né, chique, tem um negócio das entradas, o prato principal, depois tem a sobremesa. Né? Mas, de modo geral, a gente come na hora da refeição, depois a gente faz uns lanches nos intervalos. Então, minha dieta é tudo aquilo que eu comi na refeição principal, mais o que eu comi nos meus lanches. Né? E eu estou dizendo o que eu vou comer e como eu vou comer, né? Então, do animal é da mesma forma, né? Então, se for animal de produção, eu vou deixar a ração à vontade para ele. Então, é a forma como eu estou dando essa dieta. Então, a dieta vai ser ração completa no coxo, como a gente vê aqui, ó. Ração completa no coxo, né? Que tem tudo que ele precisa consumir, está aqui nessa ração. E como é que eu vou fornecer? Eu vou deixar a ração aqui, eu vou colocar 2 vezes ao dia. Então, eu vou colocar de manhã e no meio da tarde. Pronto. É a minha dieta, ó. Então, o que eu vou colocar nessa ração completa? Milho, soja, silagem de milho, silagem de capim, mais minerais o que? E ureia. Pronto, eu vou misturar isso e fazer uma ração. Como que eu vou fornecer isso? Vou fornecer 2 vezes por dia, 3 vezes por dia? Beleza. Em aves e suínos é muito comum deixar o dia todo, não pode deixar faltar. Então, você vai deixar um comedor automático para garantir que tenha o dia todo. Então, a gente já sabe que o fornecimento vai ser o dia todo, né? Então, eu já sei como eu vou fornecer, que é no comedor automático, no coxo, né, animal de produção, e vai ser o dia todo, sem deixar faltar, beleza. Quando o animal está no pasto, no caso de animais que pastejam, né, bovinos, caprinos, suínos também pode criar, com aves, tá solto no pasto, eu sei que eu posso fazer suplementação, ou seja, deixar o animal no pasto, colocar mais uma ração para complementar o que o pasto não tem, não fornece, né? E aí essa suplementação, eu vou pensar, eu vou colocar ela uma vez por dia, né, antes dos animais saírem para o pasto, eu coloco depois, quando eu recolho os animais do pasto, ou quando eu trago ele para beber, já deixo lá um coxo com uma ração para completar. E aí eu como sal, mais a ração e bebe água. Então, tudo isso faz parte da dieta. Então, como eu estou colocando essa alimentação, que alimento eu estou utilizando, né? E os ingredientes, é o que fazem parte da dieta, né? São os alimentos que a gente utiliza, qualquer componente de qualquer combinação ou mistura que constitui um alimento. Pode ser um só desses aqui, ó, um alimento, pronto, ou pode ser uma combinação deles. Por quê? Fazer ração, por exemplo, no campo, você pode comprar um núcleo para fazer ração. O que esse núcleo já tem um pouco de minerais, vitaminas, já tem tudo de minerais, vitaminas e micro-ingredientes que o animal precisa. Você só vai misturar com ele os macros, né? Você compra um núcleo para fazer ração para ave. Aí você vai precisar misturar mais milho, mais soja e um sal, por exemplo. Né? O restante tem lá. Então, aquele núcleo, ele é um ingrediente, né? Mas ele tem vários minerais ali dentro, várias vitaminas, né? Então, tem uma composição lá dentro. Ou pode ser um ingrediente simples, por exemplo, um milho. Um milho tem minerais, tem vitamina, tem proteína, em pequenas quantidades cada um. A soja do mesmo jeito, né? Um componente de qualquer combinação ou mistura que constitui um alimento. É um ingrediente. Então, para acabar esses conceitos, a gente tem que entender aditivo, né? Existência nutritiva. Então, o que é aditivo? Uma substância não nutritiva adicionada aos alimentos para melhorar suas propriedades ou seu aproveitamento. O que seria isso? Vamos pensar. Substância não nutritiva, ou seja, ela não vai fornecer nutrientes, não vai fornecer energia, proteína, mineral, né? Vitamina, nem e nem água. Então, por que vai ser adicionada? Às vezes ela não vai fornecer um nutriente, mas melhora alguma propriedade ou melhora o aproveitamento daquela ração. Vamos dar um exemplo, um colorante. Você pode colocar na ração de aves e suínos para tornar a ração uma cor mais atrativa para aquele animal, né? Não, aves preferem mais amarelado, assim, semelhante à cor do milho, né? Você pode colocar uma substância para
para melhorar aí o consumo, tornar essa ração mais atrativa. Pode deixar para tornar a ração mais salgada, por exemplo, para diminuir o consumo. Pode ser prés ou probióticos. O que são isso? São micro-organismos, você coloca ali na ração e eles vão ajudar o aproveitamento, ou seja, a digestão daquela ração dentro do organismo do animal. É muito comum, né, em animais de produção, como aves, suínos, bovinos. É uma linha de mercado só de vender esse tipo de coisa. Eu já falei da coloração, né? Pode mudar também o cheiro da ração, torna ela mais atrativa ou não. Que mais de aditivo que tem? Eu acho que é basicamente esses, né? Deixa eu ver. Tem aditivo também para a maioria dos aditivos hoje em dia é utilizado para forma de tornar essa dieta aí mais aproveitada pelo organismo do animal, no sentido de melhorar a eficiência de aproveitamento dessa dieta. Eles não vão enriquecer ela de nutrientes, mas facilita a digestão e a absorção da dieta dentro do estômago e intestino do animal. Hoje, os ruminantes, a maioria são assim. Exigência nutritiva, quantidade. Só para concluir aqui o ativo, tem muito comuns, monensina, lasocida, são nomes de aditivos que a gente usa em ruminantes com bastante frequência, né? Principalmente animais em confinamento. E também tem em aves e suínos, né? Que são chamados de pré-bióticos e probióticos. Exigência nutritiva, quantidade de cada nutriente requerida por determinada espécie e categoria animal para sua boa manutenção, produção e reprodução eficiente. Isso aqui é o que a gente chama de exigência nutricional, ou seja, quanto precisa ter na ração. É isso aqui que eu preciso saber para equilibrar a ração, lembra a ração balanceada? Então, como é que eu vou balancear? Eu tenho que saber a exigência nutritiva daquela espécie, daquela categoria, para aí poder balancear a ração de acordo com essa exigência, né? A gente também chama isso aqui de exigência nutricional do animal, né? Tem aí já livros publicados aí, várias literaturas sobre tabela de composição de alimento e exigência nutricional dos animais, que é o que ajuda a gente, tem empresa dessa formação, né, para balancear a ração. E, por último, que mais não é menos importante, conversão alimentar, né? O que é conversão alimentar? A capacidade de um alimento se converter em uma unidade de produto animal. Lógico que isso varia da espécie animal. Suínos, que é uma conversão alimentar diferente de bovinos e diferente de suínos, diferente de aves, diferente de ovinos e de caprinos. Por exemplo, você vai dar milho para todas as espécies, vai ter uma conversão diferente para cada espécie, né? Mas para a mesma espécie também vai variar o tipo de alimento. Então, um milho tem uma conversão com bovino diferente do pasto, né? Diferente da soja, diferente do trigo. O que é isso? Trocando em miúdos, a conversão alimentar é a quantidade de ração em quilos. Eu gosto da gata. Conversão alimentar, a quantidade de ração em quilos que o animal precisa consumir para gerar um produto, né? 1 quilo de ração, deixa eu botar aqui ração, para gerar 1 quilo de carne, vamos supor que é animal de engorda, né? Pronto. Então, quantos quilos de ração um boi precisa consumir para engordar 1 quilo? Se ele engordou 1 quilo, ele está aumentando o peso dele, né? O produto dele, que é o peso dele, está aumentando o produto dele em 1 quilo, né? Frango. Quantos quilos de ração o frango precisa consumir para engordar 1 quilo, né? Para ganhar 1 quilo de peso? Ovos. Quantos quilos de ração uma galinha precisa consumir para produzir um ovo? Isso é conversão alimentar. A gente pode usar o contrário, né? Quanto por cento do que ele consumiu é aproveitado para gerar um produto, né? Então, aí a gente chama de eficiência alimentar. O contrário da conversão alimentar. Mas serve para indicar a mesma coisa, né? Eficiência de uso da alimentação. Então, bovinos, para engordar 1 quilo, precisa consumir em torno de 8 quilos de ração, mais ou menos, né?
5 a 8 quilos. Aves de 2 a 3 quilos. Suíno de 3 quilos e pouquinho. Né? Então, isso vai mostrar um pouco do aproveitamento. Lógico, se a ração for boa, vai consumir menos ração para ganhar 1 quilo. Se a ração for ruim, vai consumir mais ração para ganhar o mesmo quilo. Então, nós falamos aí alguns conceitos importantes na nutrição animal. A gente tem que estar familiarizado com eles, né, para a gente entender um pouco da nutrição de animais, de todas as espécies de animais de produção. E, além disso, tem 3 características importantes na alimentação ou em alimento para os animais, que é o valor nutritivo de um alimento. Nem sempre é o mesmo, que eu falei para vocês ali, para conversão alimentar, né? Então, nem sempre é o mesmo. Por quê? Porque ele muda o alimento de espécie para espécie. Por exemplo, ruminantes têm a capacidade de gerir alimentos fibrosos que os outros animais aqui, outros herbívoros, não têm. Então, o valor nutritivo, por exemplo, de um capim, ele é 1 para ruminantes. Para aves, suínos, aquilo dele é outro, vai ser mais baixo. Então, o valor nutritivo de um alimento nem sempre é o mesmo, que vai variar de acordo com a espécie, de acordo com a categoria animal. O alimento não pode ter substâncias tóxicas. O que é isso? Ter alguma coisa dentro da composição daquele alimento que pode prejudicar o desempenho do animal ou a saúde do animal. Por exemplo, o sorgo, ele tem uma substância nele chamada de tanino. Aí tem um sorgo com baixo tanino, com médio tanino e alto tanino. Esse tanino é um composto que ele ajuda a evitar aí a ocorrência de pragas, né? Preferência principalmente por pássaros, né? Por sorgo com alto tanino, os pássaros rejeitam, então vai ter menos consumo do pássaro lá no campo. Só que ele é uma substância que para animais ele indisponibiliza parte da proteína do sorgo. Ou seja, o animal vai comer aquele sorgo para consumir os nutrientes daquele sorgo, como energia e proteína. Só que a proteína com sorgo de alto tanino não vai ser consumida porque esse tanino vai impedir de ele aproveitar essa proteína. Ou seja, essa proteína vai sair nas fezes e o animal não vai absorver ela. Outro exemplo, caroço de algodão, tem um composto chamado gosipol, que é um composto fenólico aí que para ruminantes machos pode interferir na fertilidade, então não é indicado para altas quantidades aí para animais inteiros, né, não castrados, que vão ser touros para reprodução, porque essa substância pode comprometer aí a produção de espermatozoides dele e comprometer a capacidade reprodutiva do animal. Deve ser palatável para o animal, então o alimento tem que ter o animal vai provar, ele tem que gostar daquilo que ele provou para consumir mais, né? Por exemplo, o tanino que eu dei exemplo agora há pouco, se o animal provar e ver amargo, por que os pássaros não consomem? Ele vai lá, prova e sente amargo demais, não gosta, não é palatável para ele. E aí deixa de predar, de consumir aquele alimento lá na plantação. Mesma coisa pode acontecer para uma ave, para um suíno, que provar a ração com muito tanino e aí não gostar e rejeitar aquela ração e comer menos, baixar o consumo e vai baixar, consequentemente, a produção. Aqui a gente tem um quadro que mostra a evolução de uso de alimentação para algumas espécies, né? Então, de muitos anos atrás. Bovino de corte lá no ano de 1900 é basicamente só o pasto. De leite tinha um pasto mais o milho. De suíno era pasto, milho, abóbora, inhame e ave, pasto e milho. Ou seja, deixava solto nada de piquete mais o milho. 1930, bovino de corte também só o pasto. Então, hoje que nós estamos em 2021, se o cara usar ainda só o pasto, ele está usando a mesma tecnologia de quase 100 anos, mais de 100 anos atrás, né? Quase não, mais de 100 anos atrás. Então, não está mostrando evolução nenhuma. Bovino de leite, em 1930, era o pasto mais milho, mais a silagem. Então, já acrescentou a silagem. Então, já teve mais tecnologia. Então, na área de alimentação, as tecnologias foram desenvolvidas primeiro, como vocês podem ver aqui, para bovino leiteiro, para depois bovino de corte. Então, o suíno já foi adicionado farinha de ossos e alfafa, né, que é uma pastagem mais proteica. Nas aves, farinha de ossos e aveia. Em 1960,
Em bovinos, aqui, ó, de corte foi adicionado, além do pasto, utilização de ureia, utilização de melaço. Bovino de leite também ureia, também melaço, mais farelo de algodão, mais sal, mais farelo de trigo. Então, aqui, já a partir de 1960, começou a pensar numa ração, né, mais balanceada, com outros elementos para suprir melhor a demanda do animal, além do pastágio e da silagem. A gente vê aqui em bovino de leite, ó, vários ingredientes. Em suínos, já em 1960, já entrou o conceito de ração balanceada, que é o quê? Uma ração que atende a quantidade de nutrientes que o animal precisa. Em aves também, ó, em aves o suíno já evolui mais rápido do que bovinos, né? Então, em 1960 já entrou o conceito de ração balanceada, que só foi entrar esse conceito em bovino de corte, né, nos anos 2000 aqui, de modo geral, aqui no Brasil, né? Ação balanceada, bovino de corte, minerais, vitaminas AD, bovino de leite ração, mesma coisa, né? Ação balanceada, minerais e vitaminas aqui. Então, essas tecnologias, eu sei, já existiam já. Isso que marca quando começou a ser usada mais rotineiramente, né? Na, na alimentação desses animais, né? Quer dizer que a moda pegou, agora estão utilizando de verdade, né? Então, pode ver que aves suínos evoluíram, que começaram a utilizar uma ração balanceada muito mais cedo do que os bovinos, né? E aqui, na época, nos anos 2000, foram para onde? Vocês já chegaram na ração balanceada, né? Um estudo mais específico de minerais, vitaminas e aditivos, né? Para tornar esse balanceamento aqui mais preciso, né? Evitar desperdício e tornar mais eficiente o consumo de ração, tanto em aves quanto em suínos, né? Gente, isso aqui era só a parte de introdução para a gente chegar aqui no item, primeiro item mais relevante, né? Tudo que a gente viu é relevante, que é, mas a gente tem que saber para chegar nesse item aqui, que é a classificação de alimentos. Então, depois eu vou falar dessa classificação de alimentos, né? E aí eu vou dar uma pausa, porque o vídeo para não ficar muito longo, e continua o vídeo. Então, os alimentos são classificados de acordo com a Associação Americana Oficial de Controle de Alimentos, a AFCO, e o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, o National Research Council, né, o NRC, e adaptado aqui por Morrison, em alimentos volumosos, alimentos concentrados, minerais, vitaminas e outros alimentos. Então, são 5 categorias, né? Isso aqui de modo geral, por quê? Esse conceito de alimento volumoso concentrado, a gente usa muito ele para ruminantes. E não ruminantes, hoje quase não usa, porque a gente viu aqui que a gente usa aqui a ração balanceada, né? Bem preciso. Mas, e quase não consome mais pasto, mas também pode utilizar esse conceito para esses animais. Mas, de modo geral, esses dois conceitos primeiros aqui, principalmente esse aqui, alimento volumoso, a gente usa mais para ruminante, né? E os outros todos utilizam para os demais animais também. Então, são 5 aí classificações: alimentos volumosos, alimentos concentrados, minerais, vitaminas e outros alimentos. Seja alimentos que não entrou em nenhum daqueles ali, como ativo, entra em outros alimentos. Como eu classifico um alimento? Por exemplo, tem um milho que, não falar do milho, não, é demais, deixa eu apagar aqui, foi isso, besteira. Então, vamos aqui. Imagina vocês têm um milho, ó, vocês têm uma ureia, vocês têm uma soja, vocês têm uma silagem de milho. Pronto. Qual dessas categorias que está cada um desses alimentos? O milho está em qual categoria dessa? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? A ureia está em qual categoria? A soja está em qual categoria? A silagem de milho está em qual categoria? Como eu vou saber isso? Eu vou saber isso de acordo com a composição desses alimentos. Por isso tem esse esquemazinho aqui, né? Então, todo alimento, gente, que a gente usa para alimentação animal, inclusive para ser humano também, ele é inicialmente dividido em duas partes, né? Que a gente chama no laboratório de matéria seca e água. Então, se você pegar ali um farelo de milho, você vai ver que ele é um alimento bem seco, né?
parece que não tem nada de água, mas ele tem pouquinho, mas ele tem lá dentro. Se a gente levar ele no laboratório, consegue extrair, retirar um pouco dessa água. Então, ele tem muita matéria seca e pouca água. Se eu pegar um capim, do jeito que está lá no pasto, cortar ele e triturar, levar para o laboratório, vai ver que ele também vai ter essas duas partes, só que ele vai ter mais água do que um farelo de milho e um farelo de soja, né? Então, de modo geral, todos os alimentos vão ter essas duas partes aqui, né? Matéria seca e água. Então, você tirou a água do alimento, sobrou a matéria seca. Então, dentro da matéria seca vai estar os nutrientes, né? Esses nutrientes eles são divididos em duas classes. O que está na matéria orgânica e o que está na matéria mineral ou matéria inorgânica, né? O que está na matéria orgânica? É tudo aquilo que tem carbono, por exemplo, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, todos são elementos nutritivos, estão dentro da matéria seca do alimento, mas dentro dessa matéria seca estão na parte orgânica, né? A matéria orgânica. E quem que está na matéria mineral, na matéria seca do alimento e não está na matéria orgânica, está na matéria inorgânica ou mineral, que é basicamente aqui, ó, macro e microelementos minerais como cálcio, fósforo, né, sódio, todos eles são matéria mineral aqui dentro da matéria seca, ok? Então, se o se o alimento tem muito carboidrato, muito lipídio, muita proteína, ele vai entrar em uma dessas categorias aqui. Se ele tem pouco, vai entrar em outra categoria. Qual delas, professor? Vamos ver aqui. Então, vamos entender primeiro essas duas primeiras categorias aqui, né? Alimentos volumosos e alimentos concentrados. Esses alimentos vão estar dentro dessa categoria basicamente de acordo com essa quantidade desses nutrientes aqui. Então, se ela tiver muito, ele vai entrar na categoria alimentos concentrados. Se ela tiver pouco, ela vai entrar na categoria alimentos volumosos, né? Então, vamos lá. O que são alimentos volumosos? São aqueles alimentos de baixo teor de energético com alto teor de fibra, com muita ou pouca água. Então, nós vimos ali, ó, o que vai dar energia para o alimento? Se ele tiver muita proteína, lipídios e carboidratos. Se ele tiver muitos desses três elementos, né, ele vai dar muita energia para o alimento, esse alimento com muita energia, né? Então, se ele tiver pouco lipídio para proteína, já vai sobrar só carboidrato para dar energia para ele. Dentro do carboidrato ainda tem a parte da fibra. Se ele tiver muito carboidrato, mas esse carboidrato for só fibra, então também ele não vai ter muita energia. Então, aqui, um alimento com baixo teor de energia, né? E com muita fibra, ele vai ser um alimento volumoso. Baixo quanto, né? Energia menor que 60% de NDT e a fibra maior do que 18%. Então, toda vez que o alimento, na composição dele, tiver mais que 18% de fibra, ele é um alimento volumoso. E tiver menos que 60% de NDT como energia, ele vai ser um alimento também volumoso. Teve o contrário disso aqui, ó. Pouca fibra, menos que 18%, e mais energia, maior que 60%, ele é um alimento concentrado. Então, o que é alimento concentrado? São aqueles com alto teor de energia e baixo teor de fibra. Eles, por sua vez, ainda são divididos em dois grupos, os concentrados energéticos e concentrados proteicos. O que é esse NDT? NDT é uma sigla que significa nutrientes digestíveis totais. Então, a gente usa ele como uma unidade de medir energia. Então, se o NDT é muito alto, acima de 60%, quer dizer que o alimento vai ter muita energia, porque os nutrientes vão ser totalmente digeridos, né, pelo animal e aproveitados. Se o NDT for baixo, quer dizer que o alimento tem pouca energia para ruminantes. Então, pouca parte desse alimento vai ser digerido. Como esse vídeo está longo, eu vou parar aqui. Já está com mais de 30 minutos, para não ficar muito longo, e continuo depois no próximo vídeo, ok?